Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias. Nossa aula de hoje vai ser sobre probabilidade e análise combinatória. Então acompanha comigo no slide. Vamos retomar um pouquinho. Nós vimos na aula anterior que probabilidade é uma importantíssima área da matemática e que determina a chance de um evento ocorrer. Então, nós estamos cercados por probabilidades nas lotéricas, nos jogos de dados, nas cartas, entre várias outras situações. Para estudarmos probabilidade a fundo, é fundamental o domínio dos conceitos da parte de análise combinatória, né? Como de princípio multiplicativo da contagem, que nós vimos nas aulas 29 e 30. Então, pois a probabilidade de um evento acontecer, ela vai ser exatamente a razão entre a contagem de todos os casos favoráveis sobre a contagem de todos os casos possíveis. Então, com esse formato aí, ó, onde NA vai representar aí os nossos casos favoráveis e esse N vai representar todos os nossos casos possíveis. Então, nessa discussão ainda, é importante frisar que problemas que envolvem probabilidade podem também envolver situações aí de análise combinatória. Então, devido a isso, nós podemos observar que a análise combinatória, ela vai ser um pré-requisito para o aprendizado aí da probabilidade, certo? Então, ela vai vir oferecer ferramentas importantes aí para a contagem, né? Tanto dos casos favoráveis, como também dos casos possíveis. Então, nessa aula, nós vamos ver alguns exemplos de situações que necessitam desses conhecimentos de probabilidade e dos conhecimentos de análise combinatória, mais especificamente do princípio multiplicativo da contagem, que é, na verdade, o conhecimento que nós temos de análise combinatória até então, certo? Então, vamos lá para o exemplo 1. Ao lançarmos 3 moedas simultaneamente, quer dizer ao mesmo tempo, qual a probabilidade de obtermos exatamente 2 caras? Então, vamos lá para a nossa resolução. Observe que nós vamos posicionar aí 3 tracinhos, né, que representam os lançamentos da moeda. Então, observe que para a primeira moeda, nós vamos ter 2 possibilidades de resultados. Ela pode ser cara ou pode ser coroa. E utilizando o princípio multiplicativo da contagem, né, nós vamos fazer análise agora do segundo lançamento aí, que aparece no segundo tracinho. Observe que aí nós também temos 2 possibilidades de evento, né, diferente aí, que pode ser cara ou coroa para essa moeda. Então, no terceiro lançamento aí da terceira moeda, nós temos também 2 possibilidades de resultados, ou seja, essa moeda pode ser cara ou coroa. Usando o princípio multiplicativo da contagem, nós temos que 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, quer dizer que nós temos 8 possibilidades aí. Muito bem. Então, vamos analisar essas possibilidades. Sabemos que elas podem ser cara ou coroa, certo? Então, observe aí comigo. A primeira possibilidade que nós temos aí é dos 3 lançamentos aí serem iguais, né, à coroa. Observe que nós estamos usando C para coroa e o K para cara, né, indicando cara. Então, nós podemos ter 3 coroas, 2 coroas e uma cara, coroa, cara, coroa, coroa, cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, cara, ou 3 caras, ou por fim, 2 caras e uma coroa. Mas nós queremos saber a probabilidade de obtermos exatamente 2 caras. Então, vamos lá evidenciar aí os lançamentos onde aparecem 2 caras. Então, nós temos aí o primeiro lançamento que aparece 2 caras, né? Então, nós fizemos a marcação. Temos aí um outro lançamento também onde aparecem 2 caras. E temos ali embaixo mais um lançamento onde apareceram 2 caras. Observem, então, que nós temos apenas, né, 3 lançamentos aí onde aparece, né, o evento que a gente busca, que tem 2 caras, certo? Então, a probabilidade, nós vimos aí que é dado por NA sobre N, né? Então, o nosso NA vai ser igual a 3 e o nosso N aí, que é o conjunto de todas as possibilidades, né, é igual a 8. Então, quer dizer que a nossa probabilidade, que é a resposta dessa questão, vai ser igual a 3 sobre 8, ou 3 oitavos. Tudo bem?
Vamos lá então para o exemplo de número 2. Uma urna, ela contém números de 5 dígitos, formados pelos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Qual a probabilidade de, sorteando um número aleatoriamente, obtermos um número que seja divisível por 2? Muito bem. Então, a letra A diz que a resposta é 1/5, letra B diz que é 2/5, letra C diz que é 3/4 e a letra D diz que é 1/4. Então, vamos para a nossa resolução para que a gente encontre aí a resposta para esse problema. Então, vamos lá para a nossa resolução. Então, neste caso, nós precisamos inicialmente descobrir o número de resultados possíveis aí, né? Ou seja, o total de números que existem dentro da nossa urna. Então, nós vamos aplicar o princípio multiplicativo da contagem e podemos perceber que o primeiro dígito, né, para a gente construir aí esses números, o primeiro dígito nós vamos ter 5 possibilidades, já que nós temos números aí que vão de 1 até 5, certo? Para o segundo dígito, já que não pode haver repetição por esses dígitos serem distintos, nós temos apenas 4 possibilidades. Assim também no terceiro dígito, teremos apenas 3 possibilidades, já que já gastamos 2 possibilidades nos dígitos anteriores. No próximo dígito, que é o nosso quarto dígito, temos apenas 2 possibilidades, certo? E no último dígito nos sobra apenas um número, ou seja, uma possibilidade. Multiplicando todos esses números, temos um total de 120 números na urna. Então, para calcular a probabilidade, temos ainda que encontrar o número de eventos favoráveis, ou seja, quantos números serão divisíveis por 2, certo? O que irá acontecer quando o último algarismo for 2 ou 4, né? Porque para um número ser divisível por 2, ele precisa ser par. E neste caso aí, para o número ser par, né, nós precisamos olhar para o último dígito. Então, esse último dígito aí dentro do nosso conjunto aí de números disponíveis, apenas o 2 e o 4 são pares. Então, observe aí que nós estamos posicionando, né, os 5 dígitos aí que nós temos e no último dígito nós temos apenas 2 possibilidades, certo? Que são o número 2 ou o número 4. Então, para o primeiro dígito, nos sobram apenas 4 possibilidades, já que uma possibilidade foi gasta lá no último dígito. No segundo dígito, nos sobram apenas 3 possibilidades. E já lá no terceiro dígito, temos apenas 2. E no quarto dígito, nos sobra apenas uma possibilidade. Multiplicando todos esses números, temos um total de 48 números pares na urna. Muito bem. Então, quer dizer que a probabilidade aqui, né, de obtermos um número que seja divisível por 2 é de 48 sobre 120. Simplificando essa fração, podemos dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, que neste caso podemos usar o 24. Então, nós teremos uma probabilidade igual a 2 sobre 5. Então, quer dizer que a nossa resposta correta, acompanhe aí comigo, é a letra B. Muito bem. Vamos então agora para o nosso exemplo de número 3. A professora de Luísa vai sortear um livro entre os alunos da sua turma. Então, ela vai tirar 3 bolinhas, uma de cada vez, né, de uma urna. Todos os bilhetes dos alunos são formados por 3 algarismos distintos. Então, na letra A, se pergunta quais as possibilidades de sair um bilhete que comece com o algarismo 2? E na letra B, qual a probabilidade de Luísa ser sorteada, sabendo que seu bilhete começa com o algarismo número 2? Muito bem, então vamos para a nossa resolução. Vamos supor aí na letra A que os traços a seguir representem os 3 algarismos dos números dos bilhetes dos alunos, certo? Muito bem, então usando o princípio multiplicativo, observe que o primeiro dígito aí deve ser o número 2. Então, nós temos apenas uma possibilidade. Para o segundo dígito, nos sobram apenas 9 possibilidades, porque se você contar de 0 até 9, nós temos 10 dígitos, certo? Usando um desses 10 lá no primeiro algarismo, nos sobram 9 aqui para o segundo, já que a questão diz que os algarismos são distintos. Então, para o terceiro dígito, nós temos apenas 8 possibilidades. Fazendo essa multiplicação, nós temos 72 números que iniciam com o algarismo número 2 dentro da urna. Muito bem. Então, vamos agora para a letra B. Qual a probabilidade de Luísa ser sorteada, sabendo que seu bilhete começa com o algarismo número 2?
Então, quer dizer que a probabilidade, né, lembrando aí, é igual à razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Então, vimos aí que o número de casos possíveis, né, que nós vimos lá na letra A desse exercício, é igual a 72. Já o número de casos favoráveis, né, é igual a 1, já que a Luísa possui apenas um bilhete. Então, portanto, a probabilidade de Luísa ser sorteada, né, observem aí a formulazinha que nós estamos utilizando para relembrarmos, vai ser igual a 1 sobre 72. Então, nós temos aí o número 1, né, como os casos favoráveis e o número 72, aí a quantidade de casos possíveis. Tudo bem? Então, por hoje, gente, nós vamos ficando por aqui, né? A nossa aula de hoje nós resolvemos alguns exercícios que relacionam os conteúdos de princípio multiplicativo da contagem e probabilidade que nós vimos na última aula. Então, com isso, vocês conseguiram perceber aí que existem questões que envolvem o conhecimento, né, dessas duas habilidades aí, de probabilidade e de análise combinatória, e mais precisamente do princípio multiplicativo da contagem. Então, para resolver esse tipo de questão que nós vimos na aula de hoje, precisa-se, né, desse conhecimento mais amplo. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender, que vocês possam exercitar um pouquinho mais depois, né, dessa nossa aula aqui. E para mais informações, acesse a nossa plataforma Eduque e não deixe de assistir nossas próximas aulas. Até mais!